Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Não sei que hora que vocês estão vendo esse conteúdo, mas aqui é o professor Gustavo, do Instituto Federal de São Paulo, Campus Avaré, e hoje nós falaremos sobre desenvolvimento organizacional. Mais um movimento teórico, teórico-prático, podemos dizer assim, dos fundamentos teóricos de administração. Então, para relembrar, como base, eu estou utilizando o livro, esse livro aqui, Teoria Geral da Administração, Minha Introdução, do Fernando Prestes Mota, e basicamente tem um livro bastante famoso assim sobre desenvolvimento organizacional. Obviamente, o desenvolvimento organizacional ele ainda é alvo de melhorias e de outras perspectivas teóricas complementares, mas um livro, dois autores, né, uma dupla de autor básica para a gente entender esse movimento é Lawrence e Lorsch, né? E o livro é esse aqui, ó, é um livro bem velhinho assim, mas está aqui uma boa base para se entender o desenvolvimento de organizações, né, subtítulo Diagnóstico e Ação. Bom, esse livro, ele se apresenta assim exatamente como uma questão teórico-prática, né? Ele se apresenta exatamente para gestores e quem está envolvido com organizações. Bom, para a gente entender desenvolvimento organizacional, então a gente tem que entender que o desenvolvimento organizacional ele vem aí de um conjunto de teorias preocupado, esse conjunto de teorias está preocupado com as questões de mudança, né? Mudança organizacional, do tipo muda tecnologia, muda a estrutura social, mudam as necessidades de quem das partes interessadas ali da organização. Então, essa mudança é um ponto bastante central para a gente entender como que se pensa desenvolvimento organizacional. E aí essa mudança, ela está subsidiada, ela está fundamentada na questão de equilíbrio dinâmico. Ou seja, nessa relação dinâmica que o ambiente interno da organização tem com o ambiente externo e nessas mudanças que vão ocorrendo a partir de feedbacks, de retroalimentações e etc. E o que causa um equilíbrio dinâmico que já é algo bastante, bastante focado e central na abordagem dos sistemas abertos que a gente viu anteriormente. Então, o que é desenvolvimento organizacional? Como que se entende desenvolvimento organizacional? Desenvolvimento organizacional é uma mudança organizacional planejada. Esse adjetivo aí, né, esse planejado que é a questão. Né? Então, ela é uma mudança organizacional planejada. Não é simplesmente uma mudança organizacional que ocorre, por exemplo, por meio de questões de fora, por meio de movimentos aí mais estruturais, mas é uma mudança organizacional planejada. É claro que a mudança pode ocorrer por essas questões estruturais, mas a organização tem que pensar nessas mudanças e desenvolver aí uma mudança organizacional planejada. Isso é a concepção central de desenvolvimento organizacional. E tá, então, se a gente está falando de desenvolvimento organizacional, uma mudança organizacional planejada, o que é uma mudança organizacional? Uma mudança organizacional é um conjunto de alterações no ambiente de trabalho de uma organização. Então, essas alterações não necessariamente são planejadas. Por exemplo, quando a gente fala mídias sociais nas organizações, né? As pessoas utilizarem mídias sociais pessoais e realizarem ali questões do trabalho com essas mídias sociais. Esse conjunto de alterações, ele ocorreu em todas as organizações, de mais ou menos, etc. E ele pode ter ocorrido. Essas mudanças ocorreram e as organizações não se preocuparam com essas mudanças, por exemplo, ou as organizações viram essas mudanças ambientais, essas mudanças na estrutura social, nos padrões de comunicação, nas tecnologias e desenvolveram ali políticas de uso de mídias sociais, por exemplo. Então é essa a diferença. Houve um planejamento para entender essas questões, né? E aí o Lawrence e Lorsch, nesse livro, eles vão dizer assim, ó, uma organização é a coordenação de diferentes atividades de contribuintes individuais, com a finalidade de efetuar transações planejadas com o ambiente. Então, o que é a organização? O que é uma empresa? É a coordenação de diferentes atividades de contribuintes individuais, ou seja, de diferentes pessoas, de diferentes indivíduos. E esses indivíduos, eles têm como objetivo efetuar transações, trocas planejadas com o ambiente.
Por exemplo, a organização recebe dinheiro e entrega um produto ou um serviço. Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, é bastante importante que aqui a gente está pensando em 3 dimensões. Uma primeira dimensão do indivíduo, uma dimensão intermediária da organização, que é a divisão de trabalho de forma coordenada, e de uma terceira dimensão, que é esse ambiente mais amplo, esse ambiente que a gente tem uma perspectiva maior. Então a gente sai do indivíduo, passa pela organização e vai para o ambiente mais amplo. Então a gente sai de um nível micro, individual, vai para um nível meso, que é o nível organizacional, e vai para o nível macro, que é o ambiente. E essas trocas ocorrem, né, em vias de mão dupla entre essas dimensões. Bom, quando a gente está pensando, então, no desenvolvimento organizacional, nós temos que responder 2 questões. Quais as principais áreas que apresentam problemas e que devem ser alteradas? Então, quando eu estou gerenciando uma organização, um setor, eu tenho que pensar qual ou quais essas áreas que estão apresentando problemas. E aí, uma outra questão é, como que eu vou determinar a direção para resolver esses problemas? A direção para a qual minha organização vai se desenvolver. Por isso que se chama desenvolvimento organizacional, porque a ideia é que conforme você desenvolve a organização, ela vai resolvendo esses problemas. E aí os autores, Lawrence Lorsch ainda, eles vão dizer que existem aí 3 grandes áreas de problemas. Organização e ambiente, então organização com o ambiente externo, grupo para grupo, os grupos dentro da própria organização, e o indivíduo com a organização. Então, isso são fontes. Quando a gente vai pensar e categorizar problemas, a gente pode pensar, esse meu problema é da minha organização com o ambiente, esse meu problema é entre os grupos que compõem a minha organização, ou esse problema que está acontecendo, esse conjunto de problemas, é entre o indivíduo e a organização, a forma de organizar o trabalho. Né? E aí, como que a gente resolve? Eles dizem, primeiro, a gente tem que analisar as demandas ambientais ou as demandas da tarefa com as quais a organização se defronta. Quais as demandas ambientais, quais os problemas, né? E quais os problemas relacionados com a tarefa. Para isso, então, a gente faz uma prescrição normativas. Quais características organizacionais elas proporcionariam melhor ajustamento com as exigências decorrentes de tarefas e com as necessidades individuais. Então, pensando nessa análise das demandas, eu começaria a pensar quais as características organizacionais são melhores. É uma prescrição normativa, é como se fosse... vamos pensar assim de uma forma bastante tosca, né? Mas é como se fosse um médico dando um diagnóstico, né? É como se fosse como se fosse um mecânico dizendo qual é o problema de um determinado veículo. Então a gente tem ali essa prescrição normativa. Quais características organizacionais melhorariam esses problemas, ajustaria ali a questão organizacional. E aí a gente faz um diagnóstico descritivo desse estado das coisas que estão, de como as coisas se desenvolvem. Então, como se fosse uma fotografia, eu poderia responder onde estão ocorrendo os problemas, como os conflitos estão sendo administrados, quais as fontes de satisfação e de insatisfação dos indivíduos. E aí, com essa descrição do estado da organização, que é esse diagnóstico descritivo, mais a prescrição normativa que eu fiz anteriormente, entendendo quais são as melhores formas organizacionais, eu determino a direção desejada para a mudança. Eu faço o desenvolvimento organizacional, porque eu digo, bom, a mudança tem que ir nesse sentido, a mudança tem que ir para tais áreas, a mudança tem que mudar tais estruturas, formas de pagamento, relações de autoridade, relações de controle, de vigilância, enfim, formas de divisão do trabalho. Tudo isso podem ser questões a serem levantadas nesse processo. Então a gente primeiro faz uma análise das demandas ambientais, das demandas relacionadas com a tarefa e faz uma prescrição normativa. Quais características, querendo entender assim, que vai nessa prescrição normativa? Quais as características organizacionais proporcionariam um melhor ajustamento, né? O que eu poderia fazer que melhoraria, segundo minhas ideias e, claro, minha experiência, meu conhecimento, enfim. E depois eu faria um diagnóstico descritivo. Eu descreveria ali quais são os problemas, como que os conflitos estão sendo administrados,
Quais são as fontes de satisfação e insatisfação dos indivíduos? Por meio desses dois documentos, desses dois conteúdos aí, a questão do diagnóstico descritivo mais a prescrição normativa, eu começo a determinar a direção desejada para a mudança. Por isso que é uma mudança planejada. Então, o diagnóstico ele é uma fotografia instantânea de onde a organização se encontra. E a análise prescritiva, essa análise normativa prescritiva, que é como se fosse realmente uma prescrição. Né? Uma prescrição médica, por exemplo, é aquilo que o médico diz que você tem que tomar para melhorar. Uma prescrição de técnica de um mecânico ou de uma mecânica é aquilo que diz que deve ser feito para melhorar ou ajustar o seu carro. Então, eles dão ali alvos para a mudança. Por exemplo, você tem que caminhar, ou você tem que emagrecer, ou você tem que comer mais legumes, mais verduras, ou você tem que cortar um determinado tipo de alimento. Enfim, são determinações de direções para mudanças. E isso é baseado numa premissa fundamental. Não existe uma única melhor maneira de organizar. As organizações elas precisam ser sistematicamente ajustadas às metas coletivas e aos objetivos humanos individuais. Então, essa perspectiva de que não existe uma única maneira de organizar, diferente do que a administração clássica ou a administração científica pontuava, e que as organizações elas precisam ter esse ajuste sistemático, tanto às metas coletivas quanto aos objetivos humanos individuais, é fundamental. Né? Então, pessoal, esse foi nosso conteúdo de hoje sobre desenvolvimento organizacional e pensando no desenvolvimento organizacional dentro desse contexto de mudança e basicamente de mudança planejada. Né? E aí como a gente pensa nele como um fator aí de realmente desenvolvimento e ajustamento das organizações. Então esse foi mais um conteúdo aí, mais uma corrente, um movimento teórico-prático bastante importante para a gente entender os fundamentos teóricos da administração. Bom, espero que tenha ajudado e fico à disposição. Tá? Então, até mais. Bons estudos.